Boa noite, irmãos. Bom estarmos juntos na casa do Senhor no meio da semana, renovar as nossas forças emocionais, por que não dizer também espirituais, estando firmes no Senhor. Sejam todos bem-vindos. Vamos orar nesse instante. Feche os seus olhos nesse momento e vamos falar com Deus. Ó Deus, Tu tens derramado sobre o Teu povo as Tuas maravilhas. Tu és o nosso Deus de amor, de misericórdia. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos pelo Teu cuidado, pela Tua direção. Sustenta-nos, ó Pai, pela Tua mão, a Tua mão direita. Fala aos nossos corações na Tua palavra, Senhor Deus, que é sempre uma palavra nova que preenche o nosso coração. Deus, em nome de Jesus, que consigamos romper sempre com a barreira daquilo que dizemos crer, daquilo que professamos e às vezes encontramos a barreira de não colocar em prática, Senhor. Deus, em nome de Jesus, quebre esta barreira em nós, que o que nós cremos seja aquilo que professamos, seja aquilo que vivemos. Ó Deus, em nome de Jesus, faça-nos perceber que cada detalhe, cada momento, cada coisa, cada situação da nossa vida está totalmente ligada a Ti, Senhor, para a glória do Teu nome. Quando eu digo sim para a Tua obra, Senhor Deus, estou dizendo sim para a salvação de uma vida, ao mesmo tempo dizendo sim para a edificação de outra vida, para o renovo de esperança na vida de um, para o testemunho para aquele que está desesperançoso. E estou crescendo, Senhor Deus, na Tua presença quando sirvo a Ti. Que não sejam as nossas emoções ou nossa condição emocional a reger a nossa fé. Ó Pai, quantas vezes não estamos bem e por isso não nos colocamos para Te servir. Nos negamos ao corpo. E a Tua palavra diz, mesmo que se disser não sou do corpo, nem por isso deixarei de ser do corpo. Por isso, ó Deus, que nenhum de nós se negue a Te servir, ó Pai. Ah, quantas vezes, ó Senhor, dizemos que, e cremos nisso, pregar a Tua palavra é importante, evangelizar, mas queremos fazer isso mais da acomodação do nosso quarto, do nosso sofá, da nossa cama, apenas com uma mensagem virtual, digital, mas não queremos fazer com que a nossa vida seja a expressão da Tua vida na vida de outros, Senhor. Tenha misericórdia, Deus. Senhor, em nome de Jesus, que saiamos desta postura de acomodação, que aquilo que professamos e cremos seja uma resposta de sim. Quando um líder, uma líder, Senhor Deus, nos chamar para um serviço, sejamos prontos, não porque estamos bem, não porque estamos felizes, porque tudo vai bem, mas porque somos obedientes ao Senhor. Ó Deus, fala conosco, Deus, e receba este culto que estamos aqui prestando a Ti a partir desse momento. Receba o anseio de cada um, a ansiedade, o esgotamento, quem sabe a falta de esperança, a fraqueza na fé. Receba, Senhor Deus, o louvor, a gratidão, a expressão dos lábios que expressam aquilo que está na nossa alma. Glorificar o Teu nome, ó Deus. Seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Abra o seu cantor no hino de número 7, Maravilhas Divinas. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo, todos vinde e aclamai. Vamos louvar ao Senhor com este hino do cantor cristão, de número 7, Maravilhas Divinas. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilhas vai operando
Abra sua Bíblia, ou nós temos ali a leitura bíblica. Você de casa, se não estiver alcançando, dando para ver, pode abrir a sua Bíblia em Salmos número 138, de 1 a 3. Nós vamos ler juntos a palavra do Senhor. Fique de pé nesse instante, todos que aqui estão. Vamos em uma só voz. Eu te louvarei de todo o coração, cantarei louvores a ti diante dos deuses. Inclino-me para o teu santo templo. Pois engrandeceste o teu nome e a tua palavra acima de tudo. No dia em que clamei, tu me respondeste e me deste vigor, fortalecendo minha alma. Que Deus assim esteja nos fortalecendo, a sua fidelidade seja reconhecida por cada um de nós. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos mais um instante. Vamos falar com Deus. Vou pedir à irmã Seni que nos eleve a Deus uma palavra de oração nesse momento. Em seguida, com os cânticos congregacionais, exaltaremos e louvaremos o nome do Senhor. Oremos com a irmã Seni. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos mais uma vez, ó Deus, na tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu Espírito Santo aqui presente, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, perdoe, Senhor, pelos nossos pecados. Perdoe, Senhor, pelas vezes, ó Pai, que deixamos de falar, deixamos de ouvir, deixamos, ó Deus, de transmitir, ó Pai, o teu amor. Perdoe, ó Deus, pela nossa negligência, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, esteja abençoando, ó Deus, cada servo do Senhor neste momento, ó Pai. Que nós possamos elevar, Senhor, os nossos lábios, ó Deus, louvar ao Senhor, celebrar ao Senhor com alegria, porque o Senhor tem nos dado, ó Pai, essa oportunidade, ó Deus, de te exaltar, ó Deus, de glorificar o teu nome, ó Pai, porque estamos aqui e o Senhor tem nos guiado, tem nos protegido, ó Pai. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Senhor, também, ó Pai, nós clamamos, ó Deus, por aqueles, ó Pai, que não estão podendo louvar, que não estão podendo, ó Deus, abrir a sua boca, ó Deus. Mas lá no fundo, ó Pai, do coração deles, ó Pai, que eles possam louvar a Ti, Senhor. Amém, enquanto Senhor. Eles estão aqui, Senhor, e Te exaltar, ó Deus, lá no fundo, ó Pai, porque há muitos servos do Senhor que estão, ó Pai, no leito de hospital. Que o Senhor Deus esteja fazendo a Tua vontade, o Teu querer, ó Deus, sobre a vida deles. Ó Deus, fortalecendo, ó Pai, o pulmão deles, ó Pai. Que eles possam se levantar, ó Deus, e glorificar o Senhor. Que o Senhor Deus coloque, ó Pai, no coração deles, ó Pai, se assim for da Tua vontade, ó Deus. Se eles saírem dessa, que eles possam glorificar, testemunhar o Teu nome, Senhor. Desde já, ó Pai, não só quando sair, ó Deus, mas que eles possam, ó Pai, estar Te glorificando, estar testemunhando, ó Pai, mesmo que eles não possam abrir a boca, Senhor. Deus, nós Te engrandecemos, nós honramos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador, ó Pai. Estamos aqui, ó Deus, para Te honrar, Te engrandecer, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Glorificado e exaltado seja o Teu nome para todos sempre, ó Deus, porque o Senhor é santo, santo, santo. E toda a terra, todos os anjos, Pai, possam glorificar ao Senhor e declarar a Tua santidade, ó Pai, diante de toda a nação, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós entregamos o louvor nas Tuas mãos, nós entregamos o nosso coração, entregamos, ó Pai, todo este culto, ó Deus, que o Senhor possa se agradar de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vamos ao Senhor adorar e exaltar com os cânticos congregacionais. Nosso coração é o trono do Senhor, amém? Trono de gratidão, trono de louvor, de adoração. Por isso, eleve a sua voz ao Senhor neste momento. E agradecidos, estamos na presença do Senhor, como igreja reunida, para agradecer os grandes feitos dele sobre nós.
deixo aos pés do altar todos os planos meus. Hoje eu entrego a ti, toma o teu lugar. Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, que é Jesus. Só Ele. Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar. Tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, o nome de Jesus, 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 o nome de Jesus. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo o Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Para isso que fomos criados, formados pelas mãos do Criador, para sermos obedientes à sua palavra e viver uma vida que agrade ao Senhor. Amém? Teu amor não falha. O amor de Jesus, ele não falha. Passe o que passar, Jesus permanece fiel para conosco, diante de nós, linha de frente nas batalhas, para nos garantir vitória. Amém? Louve a Ele, um coração desejoso, grato, feliz por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, não só na minha vida, porque a minha vida é vida na sua vida. Amém? Nós pertencemos uns aos outros, corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. E
e Ele que direciona as nossas vidas todos os momentos. Cante assim, ó. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem.
irmãos, sente-se. Saber que Deus está conosco nessas horas também, conforme a letra do cântico. O amor do Senhor não falha. Uma igreja abundante no compartilhamento da graça e da misericórdia. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15, 57 e 58. Amém? Você que de casa nos acompanha também, é importante, se você tiver como acessar sua Bíblia ou abri-la, se você tiver a Bíblia impressa, capítulo 15, 1 Coríntios, versos 57 a 58. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Vamos ter mais uma palavra de oração nesse instante. Podemos usar o microfone, Pedro, é possível? Vamos orar então, acompanhando o irmão Edmar, uma oração, intercedendo por esse momento de estudo, reflexão na palavra de Deus. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por aqui estarmos nesta noite para glorificarmos o teu santo nome, sabendo que o Senhor é Deus, acima de todas as coisas, é excelso Rei, e nós sabemos, ó Pai Santo, que nós devemos estar firmes na tua obra constante, sempre abundante, sabendo que o trabalho no Senhor não é vão, mas sabemos, ó Deus Santo, que é para o crescimento do teu reino, e que a alma venha render aos teus pés, ó Pai. Graças te rendemos, ó Deus, por aqui estarmos para celebrar a Ti, sabendo que o Senhor é merecedor de todo louvor e adoração. Que o Senhor, Deus Santo, venha continuar falando aos nossos corações, através da palavra que o pastor, assim, vai transmitir daqui a pouco, Pai. Que o Senhor esteja usando com o teu Santo Espírito e que possamos estar acolhendo, Deus, em nossos corações, aprendendo um pouco mais da tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. No abrir e fechar os olhos, ouviremos a última trombeta. Enquanto aguardamos com expectativa a volta do Senhor Jesus, a igreja tem a sua natureza como igreja militante, ou seja, a igreja que está em serviço, que está trabalhando, que está operosa, que está guerreando contra o mal, contra as trevas deste mundo tenebroso. O texto que Paulo escreve aos Coríntios nessa primeira carta, quando chega nesse capítulo 15, na sessão anterior, aliás, nesta sessão desses versículos, os versículos anteriores dessa sessão, eles dão uma tônica muito importante. Fala dos que, convertidos a Cristo, os que não morrerem na segunda vinda serão transformados. Ele começa no capítulo 15, verso 50, dizendo assim: mas digo isto, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eu vos digo um mistério: nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita:
a morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Esses versículos são importantes na compreensão desses dois que abordaremos agora, falando sobre graça e misericórdia do Senhor. Pois é preciso entender o que Paulo está dizendo o que é perecível, o corpo mortal, o que vai perecer, o que vai acabar. O que é natural, a nossa vida sobre a face dessa terra. No piscar de fechar e abrir os olhos, as coisas serão transformadas. Aquilo que é mortal, eu, enquanto ser humano, fisicamente, não posso herdar o céu, não posso herdar o que é imperecível, ou seja, eu não posso entrar na eternidade com esta carne. A morte é exatamente este aguilhão, o pecado. O aguilhão da morte é o pecado, que nos provoca, que nos espeta, que nos incomoda, mas em Cristo Jesus temos a vida eterna. E quando Paulo então fala que de sermos transformados, todos nós seremos, aqueles que estiverem vivos sobre a face da terra, nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. Significa que se na volta de Jesus houver alguém crente em Jesus sobre a face da terra, então seremos transformados, porque fisicamente não poderemos entrar no reino dos céus. E aí ele fala exatamente sobre isso. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas nesse cântico paulino, no verso 54 e 55, ele faz esta pergunta reflexiva. É uma pergunta de retórica, significa uma pergunta que não está pedindo resposta, ele só está perguntando para afirmar uma verdade. Onde está, ó morte, a tua vitória? Está confrontando a morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, que valor, que importância a morte tem? A morte não pode mais prevalecer. É isso que ele está dizendo. Não há como mais sermos incomodados pelo aguilhão, não sermos mais espetados pelo pecado da morte, porque em Cristo Jesus temos a certeza da vida eterna. Então, baseados nesta certeza, o que devemos fazer? A igreja precisa ser farta, rica, pródiga no compartilhamento da graça e da misericórdia. Aí entre esses dois versículos que lemos juntos, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então a morte não tem vitória, porque Cristo nos deu a vitória sobre a morte. Igreja abundante no compartilhamento da graça e da misericórdia do Senhor. A carta aos Coríntios, então, tem o objetivo de dar uma orientação e encorajamento para que a igreja esteja observando os legítimos preceitos de Jesus Cristo, defendidos e ensinados pelo apóstolo Paulo. Portanto, meus amados irmãos, após várias advertências e ensinos, o apóstolo Paulo fala da vitória da igreja em Cristo e encoraja a sua igreja a ser firme, constante, abundante na realização da sua missão. E o que é a nossa missão? E o que é esta obra na qual devemos ser abundantes? Será que ela se resume a atividades e tarefas que a igreja desenvolve mediante um calendário programado? Será que ser abundante na obra do Senhor está atrelado tão somente a uma atividade que marcamos tal dia, tal hora e vamos lá e realizamos? Não, irmãos. A vida em Cristo que nos salvou da morte eterna, que nos deu vitória sobre a morte, é para vivermos intensamente muito além
do que uma tarefa que a igreja nos incumba de fazer. Muito além do que um serviço de um calendário ou de uma escala de serviço do culto, ou de um dia que a igreja tem culto na quarta e no domingo, ou de alguma programação especial. É exatamente desta graça, desta misericórdia que precisamos ser abundantes. Nosso tema mês de maio foi: derrama, Senhor, as tuas bênçãos sobre nós, a família, as famílias. Então, derramar é despejar mesmo as bênçãos do Senhor. E aí encontramos esse tema para hoje: igreja abundante, que ela derrame da graça recebida a outros corações. Igreja abundante, pela graça, Deus é que nos dá a vitória. Quando ele questiona aqui: onde está o morte o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? E aí ele diz: o aguilhão da morte é o pecado. É com o pecado que somos espetados para a morte. Mas a força do pecado é a lei. Então aponta para o cumprimento das regras do Velho Testamento, para o cumprimento das normas do Velho Testamento, para o cumprimento do Velho Pacto, para o cumprimento de rituais religiosos. E corremos, sim, muito o risco de estabelecer uma vida cristã em nossos dias, padronizando-a a partir dos nossos rituais. Quantas vezes vamos à igreja? Quantas vezes participamos dos cultos? Se estou correspondendo às expectativas sociais, morais que a igreja deseja? Se estou cumprindo as minhas escalas? Se eu tenho todos os dias lido a Bíblia, obrigatoriamente, porque eu tenho que ler a Bíblia. Ela é a palavra de Deus, não posso deixar de lê-la. Realmente, não pode deixar de ir aos cultos, também não pode deixar de ler a Bíblia, também não pode deixar de orar, também não pode deixar de cumprir as escalas, o serviço do culto, mas essas coisas não podem ser feitas a partir da compreensão de que eu faço porque eu preciso estar na presença de Deus. Eu estou na presença de Deus, por isso eu faço. É diferente. Eu faço porque eu preciso fortalecer a minha fé. O fortalecimento da fé vem por esta entrega do seu coração. Quando você compreende Jesus na sua vida, na sua existência, é olhar para o próximo com o olhar de Jesus, sabendo que você também foi alcançado por essa graça. Você não é crente santificado e consagrado pelos méritos que você tem. Você não é santo porque você fez ou deixou de fazer tal coisa. Você é santo porque é Jesus quem te torna santo, pois Ele te separou. Isso está a concepção da graça de Deus. Somos salvos por meio da fé na graça do sacrifício de Cristo Jesus. Não vem das nossas obras. Então, igreja abundante na graça, pela graça, Deus é que nos dá a vitória sobre o pecado. É por meio dele que você consegue se manter fiel e firme. 2 Coríntios capítulo 9, verso 8, tem um versículo aqui que eu quero que você também conheça, ou relembre, ou analise. Está escrito: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Olha que coisa magnífica que aqui encontramos. Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós. Uma igreja abundante da graça, ela é abundante, ela é farta na graça de Deus, ela prospera em mostrar para as outras pessoas quem é Jesus, porque é Deus que opera esse transbordar da sua graça.
E por que ele faz isso? O verso 8 que lemos: a fim de que, tendo sempre o suficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra. Que a nossa vida seja esse transbordar de expressão do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Esse amor de Deus precisa estar em nós. Nós precisamos viver Cristo de tal maneira que, através de nós, as pessoas sejam atraídas para Jesus, não afastadas. Amados irmãos, nós temos um grande desafio, porque o diabo faz o tempo inteiro, o dia todo, todos os dias, armadilhas para que as pessoas olhem para a igreja, conheçam sobre os conteúdos que a igreja confessa de forma distorcida. O diabo trabalha todos os dias para que as pessoas vejam a igreja como igreja que seja preconceituosa, intolerante, moralista, ou seja, se basear só em preceitos legais da lei, que a igreja não aceita ninguém se não for do jeito dela. Estas são as distorções que o diabo faz todos os dias. E é magnífico quando uma pessoa não crente começa a ter amizade com uma pessoa crente, e essa pessoa crente, biblicamente crente, vamos pegar no sentido lato desta palavra, completamente essa palavra, crente biblicamente falando. E a pessoa, você é crente? Alguém aqui já teve alguma experiência assim de um colega, um amigo, um parente, alguém que começou a se aproximar de você, de amizade, você é crente? Ué, mas você pinta cabelo? Uai, você usa brinco? Uai, você é crente, mas você pode cortar o cabelo? Ah, você é crente, mas você conversa comigo? Mas, de repente, um amigo com uma opção sexual não de acordo com o padrão bíblico, e ela pensa, mas você vai ser meu amigo? Minha amiga? Ué, você vai estar sentado aqui com a gente? Você já teve alguma experiência assim? De alguém não crente ficar meio que surpreso de você estar junto dele? Não estou falando se envolver em fazer as mesmas coisas. Você está me entendendo? Mas que vocês são pessoas extremamente inteligentes. Não é de fazer as mesmas coisas, mas de perceber que a barreira criada às vezes está muito mais por distorções do que nós realmente somos. É verdade que existem alguns irmãos e irmãs que, por mais boa vontade que tenha, faz cara feia e fecha a cara para algumas pessoas, para alguns comportamentos. Não é simpático com um vizinho que ouve música mundana, música alta, ou que todo final de semana tem festa lá com bebida e tudo mais, e fecha a cara. Eu soube de gente que já orou pedindo, Deus, quebra essa vitrola, queima essa vitrola, dá um curto-circuito nessa casa, faz queimar esse aparelho de som da pessoa. Aí, meu Deus, ou seja, o Senhor vai mover céus para distorcer e quebrar as coisas, mas não ora para Deus desfazer o coração do pecador, mas as coisas do pecador. Eu já ouvi isso. Não, pastor, mas a Bíblia diz que a gente não pode se misturar com os pecadores. Está lá em Salmo 1, não se assentar na roda dos escarnecedores, né? Não dá no caminho dos ímpios. O que isso significa? Você não praticar as mesmas coisas. Qual era uma das maiores acusações que Jesus recebeu em seu tempo de ministério terreno? Uma das maiores acusações é esse daí, comilão, fica andando no meio dos pecadores por aí. No dia de sábado faz coisa que não deve, porque a lei diz que não deve, e ele faz.
Quem é esse aí que está sempre andando com um monte de gente, entrando na casa das pessoas e gosta de ficar sentado no meio dos pecadores? Como Mateus, o publicano, tornar-se-ia crente em Jesus se o Jesus a que o fez crer não chegasse até ele? Como Nicodemos, que procurou o Senhor durante a noite, se converteria se Jesus não tivesse dado oportunidade para Nicodemos falar o que ele estava intrigado? O que dizer do Zaqueu, o baixinho, que chamou Jesus para entrar na sua própria casa? Foi isso? Não, foi Jesus que disse: hoje eu vou na sua casa, desce daí, porque hoje me convém estar com você, eu quero estar com você, Zaqueu. E quando Jesus entra e ele faz uma festa e ele come junto, quais eram os olhares dos outros? De reprovação. Portanto, meus amados irmãos, igreja abundante na graça, pela graça, Deus é que nos dá a vitória sobre nós mesmos, e é Ele que nos capacita para ir em busca daqueles que estão perdidos. É Deus poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Abra mão do legalismo, esteja disposto a olhar as pessoas como elas são, pessoas pecadores que precisam de Cristo. Até mesmo aqueles com pensamentos totalmente distorcidos da vontade de Deus, precisa orar por eles. O crente não pode entrar no extremo de dizer: eu fico só desse lado de cá, então o povo que é gente boa, eu vou falar de Jesus para eles. Aquela gente lá que pensa totalmente diferente de mim, eu não vou falar de Jesus para eles, que ardam no inferno. Você precisa falar de Jesus também para eles. Alguém precisa chegar a eles. Pode ser que alguém se converta de lá. O próprio que escreveu isso, Paulo, o próprio que escreveu isso, recebeu a visita de Ananias, se lembra? E Paulo era o carrasco dos cristãos em sua época. Era o perseguidor, era o intolerante, era o que defendia a lei de Moisés. É o que dizia que aqueles cristãos lá estavam totalmente errados, eram pessoas imorais, indecentes, porque estavam desprezando a lei de Moisés. E foi a caça de cada um deles, até que Cristo se revelou a ele. Igreja abundante na firmeza. Mas, 1 Timóteo 3,15, Paulo diz: se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. A igreja precisa ser abundante na firmeza. Isso é 1 Timóteo 3,15. Precisa estar abundante na firmeza. Permanecer firme nos propósitos de Deus. Permanecer firme na doutrina bíblica. Uma terceira coisa é que a igreja precisa ser abundante na perseverança. Constante, diz o verso 58, constante na obra do Senhor, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos, Efésios 6,18. Precisamos, amados, ser perseverantes, ou seja, ao mesmo tempo de firmes, constantes. Eu tenho que ter convicção e não posso desistir de permanecer firme. Perguntava a um irmão outro dia: como você acha que está as pessoas, os crentes, os irmãos assim em geral? Você acha que estamos bem? E esse irmão respondeu: tem ninguém bem. Todo mundo tem alguma dificuldade em alguma área nesse tempo de 2020 para cá, 19 para 2020, né, começou todo esse movimento de adaptação. Alguns se adaptaram mais rápido, outros mais dificuldade, outros ainda nem se adaptaram ainda. Mas todos, de alguma forma, sofremos
algum tipo de estresse, algum tipo de angústia. Quer ver? Uma angústia que acontece. Julia vai lá e publica lá a lista do culto, quarta-feira. Alguém, meu Deus, hoje é terça-feira, acho que a Julia já publicou. Aí vai lá, estou sem Wi-Fi. Aí publicou, meu Deus do céu, compartilha pacote aí de dados que eu preciso botar meu nome na lista. Meu Deus, quase não deu tempo, já tinha 18. Aí coloca meu nome aí, eu não sei como é que faz esse negócio. Aí se coloca lá, é uma ansiedade. A gente não tinha isso, né? Você se arrumava quarta-feira e vinha para a igreja. Não era assim? Outros, mais acomodados, que pena, não deu para botar meu nome dessa vez de novo. Que dó. Na verdade é uma desculpa, né? Um crente mais carnal talvez pense assim. Que pena, não deu para colocar de novo, mas eu vou acompanhar pela internet. E ninguém vai saber que acompanhou, porque não dá para identificar quem acompanhou, então se acompanhou ou não acompanhou, ninguém sabe. Aí, esses tempos são difíceis. Esses dias são difíceis. Alguns estão com problemas familiares, questão de emprego, questões financeiras, um parente que está doente, gera logo aquele receio, você espirrou de manhã, a casa toda já... meu Deus, né? Já dá aquele estresse. Eu peguei umas gripes, uns resfriadinhos assim de alergia, meu Deus do céu, e Pedro, eu acho que aí não dá remédio. E aí já dá aquele medo, já, né? Comprei lá uma caixa de vitamina C, tomar, meu Deus do céu, meu pai, agora não, 50 só, espera mais um pouquinho, segura. Dá aquele medo. Todos nós, mais ou menos, tivemos algum nível de estresse. Se não foi conosco diretamente, foi com alguém próximo a nós e que de certa forma nos abateu. E aí esta possibilidade de não haver constância. Mas em meio a todas essas situações emocionais, psicológicas, de estresse, de desgaste físico, emocional, psicológico, a igreja abundante perseverando, porque se eu tenho que ter firmeza da minha fé, eu preciso também ter constância. E também, a outra palavra desse estudo, misericórdia. A igreja precisa ser abundante em misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia significa não dar algum castigo a alguém que merece ser castigado. Vou falar aos pais. Quando ele ou ela, seu filho, sua filha, e quem os filhos já cresceram vão se lembrar, fez aquela coisa que você olhou assim e você... E você, aqui na mente, né? Você respira um pouco. Aí você não dá o castigo que ele merece exatamente como você gostaria de dar. Você castiga, disciplina, porque você é o pai ou a mãe, zeloso pelo bem do filho, mas não vai tão profundo. Essa é a diferença da disciplina cristã para a ação violenta. Você não descarrega a sua frustração sobre o seu filho e sua filha, você o disciplina. Misericórdia é exatamente isso. Deus se ira comigo, se ira com você, se ira conosco, mas Ele retém a sua mão. Significa não dar algum castigo a alguém que merece aquele castigo. Obviamente que nessa condição de misericórdia, há pessoas que para tê-la precisam ter um arrependimento. Então, antes de eu pedir misericórdia sobre alguém, dependendo da situação da pessoa, que o Senhor esteja repreendendo essa pessoa. Porque o mesmo Deus que é amor, graça, misericórdia, é o mesmo Deus que é justiça, e Ele também não se deixa enganar. A Bíblia diz na palavra do próprio Senhor, não se deixa escarnecer, ou seja, não vem querer tirar farinha com Deus, não vem querer se aproveitar de Deus, não. Deus é amor, Ele perdoa tudo? Não, vai nessa. Deus é amor, meu Deus, eu já ouvi isso de ovelhas
de crentes, de membros da minha igreja. Ah, mas pastor, a gente foi sair da igreja e fiz alguma coisinha, voltei, Deus perdoa tudo, mas na época eu era mais novo. Mas eu parei, a gente estava andando, indo para casa a pé. Eu falei, que história é essa? Que crente é você? Aí eu, depois de uma maneira, que história é essa? Você está zombando de Deus? Você acha que Deus é amor? Ele não vai castigar você fazendo de propósito, consciente, sabendo que você está pecando, que você está errado, você vai aprontar? Então vai, faz lá. E deixa a mão de Deus pesar sobre você, eu espero então a repreensão dele, você vê se você vai gostar. Não é isso não, gente. Não é abusar. A graça de Deus nos deu liberdade. E eu gosto tanto de uma frase que eu aprendi com os meus pais: não confunda liberdade, quem conhece essa frase também, com? Olha, gente, os pais da gente são fantásticos, são sábios demais, aquele povo, na gerações passadas aí, tá vendo seu coro? Não confunda liberdade com libertinagem. Alguns cristãos em Corinto estavam confundindo liberdade com libertinagem. Cristo nos libertou do pecado, mas para ter temor diante dele, de não fazer as coisas do jeito que a gente quer. Já que o amor de Deus perdoa tudo, então eu vou fazer as coisas do jeito que eu quiser, só pedir perdão, só pedir desculpa. Isso não é vida cristã santa. Isso é carnalidade. Entendeu? A misericórdia de Deus é para aquele que reconhece que pecou, que falhou e não o fez por livre e espontânea vontade, mas numa fraqueza, numa situação pontual, caiu naquela situação. Misericórdia é você olhar para o seu irmão, para a sua irmã e ver, será que eu seria capaz de fazer a mesma coisa que ele, que ela? E se fosse comigo, como eu gostaria de ser tratado? Como eu gostaria de ser tratada? E se acontecesse comigo? A misericórdia é você se colocar na condição do outro. Deus conhece o coração de cada um de nós. A igreja precisa ser abundante em perseverar na misericórdia. Nós merecíamos o castigo porque pecamos, mas Deus, na sua infinita misericórdia, enviou seu Filho Jesus para nos salvar. Por isso devemos sempre agradecer e louvar a Deus pela sua maravilhosa misericórdia. E aí, sermos misericordiosos também. A promessa de Deus foi essa: serei misericordioso com quem você for misericordioso. Você vai falar assim, misericórdia, Senhor. Ou seja, você tem que ter consciência, é perdão que você está pedindo de alguma coisa, que você fez de errado, você acha que já está sofrendo demais, então você clama ao Senhor, misericórdia, Deus, ou seja, me livra desse sofrimento que eu já não estou aguentando. Tenha misericórdia de mim. Olha para a minha situação e me livra dela. Essa é uma oração de misericórdia. Você pede livramento do Senhor, que você já não está suportando pelo que está passando. Agora, se alguém está em franco progresso do pecado, se alguém está enfiado no pecado e não se arrepende, hoje em dia a gente ouve tanta gente confessando crimes com uma frieza terrível, e fica espantado. Se você pede misericórdia sobre essa pessoa, então Deus vai aplacar a ira dele, ele não vai disciplinar da maneira tão profunda como queria, porque você clamou por aquela pessoa. A gente tem que tomar cuidado, até com as palavras que a gente fala, né? Misericórdia. Eu estou sofrendo, Senhor, não estou aguentando essa dor, essa enfermidade, essa situação, esse desemprego, esse conflito, Senhor, tenha misericórdia de nós. Essa pandemia, não estamos aguentando, Senhor, tenha misericórdia daqueles que ainda não são crentes em Jesus, que possam ter oportunidade de se converter. Então, essa é uma oração de misericórdia. Amados, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, assim segue a igreja do Senhor, no cumprimento da sua missão, até a volta do Senhor, quando receberá a recompensa da sua fidelidade. A igreja precisa ser abundante, rica, pródiga.
tanto da humildade de perdoar, presta atenção, quanto na humildade de reconhecer que precisa de perdão. É muito bom perdoar. É tão gostoso você perdoar. Quando alguém chega para você e fala, poxa, me perdoe. Mas é nesse instante que a gente corre o risco de subir num pedestal da vaidade e do orgulho e da altivez. E de achar assim, como que você pediu perdão? Você pisou na bola mesmo. Tá, vou pensar se eu te perdoo. Você está colocando num patamar, não está com abundância de misericórdia, nem abundância de graça. Mas é você olhar nos olhos das pessoas, você está arrependido? Vai procurar fazer diferente? Então, vamos caminhar junto. Eu perdoo você. Mas tão bom e tão maravilhoso quanto é também a gente pedir perdão. Esse é o detalhe. A gente já tem mais facilidade de ficar de braços cruzados esperando que alguém nos peça perdão por alguma coisa, né? Olha lá, fulano de tal, passa por mim, fez conta que nada aconteceu. Até hoje não me pediu perdão. A gente não esquece. Mas raramente a gente tem a atitude corajosa de crente, corajosa de chegar para os outros e dizer, olha, eu quero te pedir perdão. Eu julguei você mal, eu condenei você no meu coração, ninguém soube, mas eu condenei você no meu coração, ou eu ouvi você falar uma coisa e entendi outra coisa, entendi isso e agora eu estou vendo que não foi assim, eu interpretei mal, ou me disseram isso e eu acreditei no que me disseram, e aí eu julguei você na minha mente, no meu coração. Ou então, me perdoe porque aquele dia eu fui agressivo com você, porque eu gritei, porque eu falei, ou porque eu menti, ou porque eu te roubei, ou porque eu não quis aceitar o seu conselho. Eu fiz de conta que aceitei, balancei a cabeça, sorri, mas no fundo eu estava sendo hipócrita, porque na verdade eu não estava aceitando o seu conselho. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Então isso é orgulho, a vaidade. A gente precisa ter também essa coragem de pedir perdão pelas nossas falhas. Uma igreja abundante, ela reconhece a graça e a misericórdia do Senhor. O que nós vamos precisar cada vez mais para as pessoas não crentes que vão e precisam e estão começando a procurar as igrejas. Querem encontrar aonde que tem uma porta que se abre, que o povo que está aqui não é uma gente esquisita que só vive para eles, mas é uma gente de coração aberto, de braços abertos para receber os que estão feridos da alma, prontos para ajudar a restaurar, a se libertar e a ter uma nova vida. As pessoas em Cristo estão procurando estas igrejas, uma igreja abundante na graça e na misericórdia. Que sejamos esse ponto de referência para Interlagos 2, pelo menos para o nosso reduto Interlagos 2, um ponto de referência. Ali tem, ao lado daquela padaria, em frente àquela fábrica de moços, na avenida principal, lá no finalzinho, tem uma igreja, que nos chamem de igrejinha, não tem problema, que tem um povo lá, abundante de graça e misericórdia. Eu encontrei misericórdia e graça lá. As pessoas precisam vir conhecer a Jesus através de você, e você trazê-la para o Senhor, para restaurar estas vidas, e elas poderão testemunhar a outros. Não, você está falando aí, não sei de quem vocês estão falando aí, mas na igreja onde eu estou, onde eu sou membro, onde eu fui batizado, onde eu aprendi com aqueles irmãos o que é graça, o que é misericórdia. E Deus assim nos faça abundantes. Amém? Deus, em nome de Jesus, que sejamos esta igreja rica, pródiga, esta igreja próspera, abundante, farta da tua graça e da tua misericórdia, que possa transbordar em nossos corações, sabendo que a nossa obra não é vã no Senhor. Ó Pai amado, te louvamos pela vitória sobre a morte, que o Senhor nos colocou nessa condição de servos e filhas do Senhor, para que sejamos agentes, transmissores da graça e da tua misericórdia, que possa transbordar para fora dessas paredes e desses muros da igreja a nossa vida,
falando e vivendo o amor do Senhor em nós. Leva-nos guardados por Ti. Abençoe cada um que pela internet também nos acompanha, suas famílias. Tome também as dores de cada um e transforma as suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Com em paz, que o Senhor os abençoe. Não esqueçam de comprar sua marmitex de feijão tropeiro domingo não é isso? Domingo, R$12 cada uma. Se puder pagar com antecedência, a gente me agradece, né, irmão? Quem puder já ir pagando antes. Tem gente que deixa por dia ou não? Pode ser no dia também. Então, não deixe de fazer o seu pedido. Com em paz, que o Senhor os abençoe.